Quando entrei pela porta da sala naquele fim de tarde, o que mais esperava era encontrar minha esposa e meus filhos brincando, talvez preparando o jantar, relaxados depois de um dia comum. Mas o que meus olhos captaram foi algo que nunca imaginei: meu melhor amigo sentado à mesa da cozinha, com um sorriso que não combinava com o cenário sombrio que se desenrolava na minha cabeça. Meus filhos, com menos de 10 anos, falavam com ele com uma familiaridade que me cortava o peito. "Pai", disseram em coro, olhando para aquele homem que eu considerava um irmão. O ar parecia pesar, o silêncio denso envolvendo cada segundo naquele instante que congelou meu mundo. Eu ali parado na porta, tentando processar a cena que parecia um pesadelo quando se acorda e não sabe onde está, perguntei a mim mesmo como minha esposa e meu melhor amigo podiam me trair, a mim e a nossa história. O sacrifício que fiz era invisível para eles. Para meus filhos, eu era apenas uma figura distante, substituída em casa. Passava pelos campos de batalha acreditando que voltaria para eles, para o abraço caloroso que nunca mais tive. Durante 2 anos, servi longe, 2 anos sem ver meus filhos crescerem, sem ouvir as risadas deles no meio da noite. Confiei na distância, na promessa de que tudo estaria como deixei. Entreguei meu coração para proteger aquele lar, acreditando que ele estava seguro, em boas mãos, mas ali estava a prova de que eu estava errado. Lembrei-me das noites no acampamento, o frio cortante do deserto, sons de explosões distantes que ecoavam como lembretes constantes do risco que corria. Cada carta que enviava para casa era preenchida com palavras de amor, descrições de dias difíceis, mas com a esperança de retornar logo. Minha esposa Ana respondia com fotos dos gêmeos Pedro e Laura crescendo rápidos, brincando no quintal que eu mesmo construíra anos antes. Eles sentem sua falta, mas estamos bem, ela escrevia. E Lucas, meu melhor amigo desde a infância, mandava mensagens de apoio. Estou cuidando de tudo aqui, irmão, foca na missão. Eu acreditava nele porque éramos como irmãos de sangue, havíamos passado pela academia militar juntos, salvado a vida um do outro em treinamentos intensos. Ele era padrinho das crianças, o cara que eu confiava para qualquer coisa. Mas agora, vendo ali a mesa que eu comprara com o primeiro salário após o casamento, com meus filhos o chamando de pai, senti o mundo desabar. Você deveria estar no exército, não aqui, minha esposa disse, sem olhar para mim, a voz cortante como uma faca. Mas seu lugar não é aqui, não mais. A humilhação cresceu diante dos olhos dos meus filhos, que continuavam a chamar meu melhor amigo de pai, como se eu fosse apenas um estranho. Pedro, o mais velho dos gêmeos, com seus 8 anos, se agarrou à perna de Lucas. Pai, quem é esse homem? Laura, sempre mais tímida, escondeu o rosto no colo dele, murmurando: ele parece bravo, pai. Meu estômago revirou. Eu que enfrentara inimigos armados, que carregara companheiros feridos sob fogo cruzado, agora era reduzido a nesse homem na minha própria casa. Ana, minha esposa de 10 anos, a mulher com quem sonhei todas as noites, ficou parada, os braços cruzados, como se eu fosse o intruso. Lucas, o traidor que eu chamava de irmão, tentou se levantar. João, calma, vamos explicar. Mas sua voz soava falsa, como se já soubesse que não havia explicação que pudesse consertar aquilo. O silêncio que seguiu foi o maior castigo. As crianças continuaram brincando, como se nada tivesse acontecido, e eu fiquei ali imóvel, sentindo o chão fugir sob meus pés. O ar na cozinha parecia espesso, carregado com cheiro de jantar que eu não comeria. O som de talheres tilintando que ecoava como zombarias. Ninguém se movia, ninguém falava. Meu coração batia forte, cada pulsação uma lembrança de batalhas ganhas no fronte, mas perdidas aqui, no lar que eu defendia. Era difícil acreditar que aquelas palavras e aquele olhar pudessem me destruir tão profundamente. Meu melhor amigo, que dividiu tantos momentos de vida e morte comigo, agora estava sentado naquele lugar que eu sempre sonhei ocupar, e eles, meus filhos, já o tinham abraçado como pai. Pensei em todas as vezes que Lucas me jurou lealdade, nas cartas onde ele dizia: as crianças estão ótimas, estou ajudando Ana com o que precisa, ajudando. Agora eu vi o que isso realmente significava. O silêncio se estendia, minutos que pareciam horas, e eu sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas não as deixaria cair, não ali, não na frente deles. Mas foi então que ele falou, quebrando o silêncio: eu fiz isso por eles, disse Lucas com a voz pesada, e não por você. Naquele instante percebi que a verdadeira dor não era a traição deles, mas o fato de que, por mais que eu tivesse lutado para voltar, eu já não fazia parte daquele mundo. Naquele dia aprendi que algumas batalhas não se vencem com armas, mas com a coragem de deixar ir. Mas antes de chegar a essa conclusão, precisei reviver
cada detalhe daqueles 2 anos que me levaram até ali para entender como uma amizade de anos e um casamento de 10 se transformaram em uma traição tão cruel. Tudo começou quando recebi a convocação para a missão no Oriente Médio. Eu e Lucas havíamos servido juntos na juventude e ele sempre foi como um irmão para mim. Quando contei a ele sobre a partida, ele me abraçou e disse: vai com tudo, cara, eu cuido das coisas aqui. Sua família é minha família. Acreditei nele. Minha esposa Ana também confiava nele. Eles se conheciam há anos e Lucas era padrinho dos nossos gêmeos Pedro e Laura, que na época tinham 6 anos. Não se preocupe, Ana disse na despedida, beijando-me com lágrimas nos olhos. Nós estaremos aqui te esperando. Lucas vai nos ajudar com tudo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. As comunicações eram esporádicas e eu passava noites em claro, imaginando como eles estavam. Mandava cartas, áudios, presentes sempre que possível. Ana respondia com fotos dos gêmeos na escola, brincando no quintal, e sempre mencionava Lucas. Ele veio ajudar com o conserto do carro hoje. As crianças adoram o tio Lucas. Parecia inocente e reconfortante. Eu me sentia grato por ter um amigo assim, alguém que preenchia o vazio da minha ausência. Nas trincheiras, quando o medo batia forte, eu pensava neles e na promessa de voltar como herói para minha família. Mas as cartas foram ficando mais curtas. Ana começou a demorar para responder, alegando cansaço, trabalho e as demandas dos filhos. Lucas, que às vezes me mandava mensagens, era mais constante. Tudo bem por aqui, irmão. As crianças estão crescendo rápido. Estou dando uma força para Ana. Eu interpretava como solidariedade, nada mais. Como poderia imaginar que ele estava tomando o meu lugar não só na rotina, mas no coração deles? Quando a missão foi estendida por mais 6 meses, senti um aperto no peito. Liguei para Ana e ela chorou. É mais tempo longe, mas vamos aguentar. Lucas está nos ajudando muito. Novamente o nome dele. Mas eu confiava cegamente. Os gêmeos em chamadas rápidas me contavam sobre a escola, os amigos e ocasionalmente mencionavam: o tio Lucas nos levou ao parque. Parecia normal. Eu era o pai ausente, ele o tio presente. Nada de alarmante. Finalmente, após 2 anos que pareceram uma eternidade, o dia da volta chegou. Meu voo aterrissou de madrugada e eu quis fazer surpresa. Peguei um táxi direto para casa, o coração acelerado de ansiedade. Imaginava os abraços, as lágrimas de alegria, os gêmeos pulando em mim, gritando: papai voltou. Ana me recebendo com um beijo longo, dizendo que tudo valera a pena. Mas ao invés disso, cheguei à casa silenciosa, as luzes acesas na cozinha. Entrei devagar e lá estavam eles, Ana servindo o jantar, Lucas à mesa e os gêmeos sentados ao lado dele, rindo de alguma piada que ele contava. Pai, conta outra, Pedro disse. E Laura repetiu: sim, pai. Meu coração parou. Eles olhavam para Lucas, não para mim. Ana se virou, pálida como um fantasma, e Lucas congelou com um garfo no ar. João, Ana murmurou, como se eu fosse uma aparição: você voltou cedo. Surpresa, respondi, a voz falhando, mas parece que a surpresa é minha. Os gêmeos me olharam confusos. Depois voltaram para Lucas. Pai, quem é esse homem? Laura perguntou, e Pedro se escondeu atrás de Lucas, que os abraçou protetoramente. A humilhação era pública, mesmo dentro da minha própria casa. Meus filhos, carne da minha carne, viam Lucas como protetor e a mim como intruso. Ana, com olhos cheios de culpa, disse: você esteve fora por tanto tempo, João. As crianças precisavam de uma figura paterna. Lucas, ele foi isso para elas. Figura paterna, repeti, sentindo o bile subir a garganta. Ele é meu melhor amigo, ou era. Como vocês puderam fazer isso? Dormir juntos? Criar meus filhos como se eu estivesse morto? Lucas tentou intervir. Não é o que você pensa. Não estamos juntos assim. Eu só ajudei. Mas o olhar de Ana o contradizia. Havia mais ali, uma intimidade que transparecia em cada gesto. Os gêmeos confusos continuavam chamando Lucas de pai, pedindo para ele protegê-los do homem bravo. Eu me sentia um monstro na minha própria casa, um estranho que perturbava a paz que Lucas havia construído. O silêncio que se seguiu foi opressivo. As lágrimas de Laura ecoavam, Pedro se agarrava a Lucas, Ana abaixava a cabeça. Eu queria gritar, quebrar tudo, mas só conseguia ficar ali, paralisado, sentindo o peso da traição me sufocar. 2 anos de sacrifício, de noites frias pensando neles, reduzidos a isso, um lar que não era mais meu. Por quê? Finalmente perguntei, a voz quebrada. Por que você, Lucas?
De todas as pessoas, porque você traiu nossa amizade. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez, porque você me pediu para cuidar. E eu cuidei, do jeito que pude. Sua resposta era como uma faca torcida no peito, cuidados que foram além do que eu imaginava. Ana sussurrou: João, sente-se, vamos explicar tudo, mas eu não conseguia. A tensão crescia, o ar carregado de segredos não ditos. Ana começou a falar e seu tom, apesar da calma, carregava uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes. João, nós precisávamos de alguém. Você estava longe e Lucas apareceu. Eu não planejei isso, eu juro. Mas a solidão, o medo e o fato de que Lucas esteve aqui, presente todos os dias, foi algo que eu não consegui resistir. Ouvi cada palavra como se fossem punhais. Lucas não desviava o olhar e eu comecei a entender que essa era uma ferida aberta há muito tempo e eu tinha acabado de arrancar a bandagem. Eu não estou aqui para te destruir, irmão, Lucas começou. Eu fiz isso porque te amo. Amo você e sua família. Eu só queria proteger as crianças. Proteger, eu repeti, sentindo o desespero tomar conta. Você tomou meu lugar, você vive com minha esposa enquanto eu arriscava a vida no campo de batalha. Você é o herói agora. Eles não tinham respostas, apenas olhares de culpa. A tensão era quase palpável e eu sentia meus próprios filhos não como meus, mas como estranhos que tinham criado outro homem em meu lugar. Sentei-me finalmente, as pernas fracas, e pedi para as crianças irem para o quarto. Laura e Pedro obedeceram relutantemente, mas não sem antes dar um beijo em Lucas, que eles ainda chamavam de pai. Boa noite, pai, disse Pedro, e Laura ecoou. Durma bem, pai. Cada palavra era uma nova facada. Ana esperou até que eles saíssem para continuar. João, quando você partiu, eu fiquei sozinha com 2 crianças pequenas. Lucas veio ajudar com as tarefas simples no começo, consertar o encanamento, levar as crianças para a escola quando eu estava doente. Ele era o único apoio que eu tinha. Apoio? Respondi, a voz tremendo de raiva. Isso é apoio? Dormir na minha cama, criar meus filhos como se fossem seus? Lucas interveio. Não começou assim, foi gradual. Primeiro, amizade. Depois mais. Mas eu juro, João, eu pensei em você todos os dias. Eu me sentia culpado, mas vi as crianças sofrendo pela sua ausência. E eu preenchi o vazio. A humilhação crescia a cada revelação. Imaginei as noites em que eu estava em patrulha, sob fogo cruzado, sonhando com minha família, enquanto aqui em casa, Lucas contava histórias de ninar para meus filhos, beijava minha esposa, construía uma vida que deveria ser minha. E as cartas? Perguntei. Você respondia como se tudo estivesse normal, Ana. Falava dos filhos, das rotinas, mas nunca mencionava que Lucas era mais que um amigo. Ela baixou os olhos. Eu não queria te preocupar. Você já tinha tanto com que lidar lá. Preocupar? Isso é traição, Ana. E você, Lucas, meu irmão de armas, como pôde? Nós salvamos a vida um do outro na academia, dividimos segredos e agora isso? Lucas suspirou. Eu sei que errei, mas olha para as crianças. Elas me veem como pai porque eu estive aqui. Você esteve ausente por 2 anos. Elas precisavam de estabilidade. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Eu olhava para as fotos na parede, fotos antigas de nós 4, agora misturadas com novas, onde Lucas aparecia em piqueniques, aniversários, viagens que eu nunca fiz. Meus filhos haviam crescido sem mim e agora o laço com Lucas era mais forte que o comigo. Eles me esqueceram, murmurei. Ana negou, não esqueceram, mas mudaram. Lucas ensinou Pedro a andar de bicicleta, ajudou Laura com as lições, ele foi o pai presente, a tensão no ar era sufocante, eu sentia como se o oxigênio estivesse acabando, queria gritar, mas as paredes pareciam fechar-se ao meu redor e o olhar culpado de Ana só aumentava a dor. Passei a noite no sofá, incapaz de dormir no quarto que agora cheirava a traição. De manhã, os gêmeos acordaram e correram para Lucas, que preparava o café. Panquecas hoje? Perguntou Laura. Eu observava da sala, invisível, um fantasma na própria casa. Quando tentei me juntar, Pedro me olhou estranho. Quem é você mesmo? O amigo do papai Lucas? Meu coração se partiu novamente. Ana tentou intervir. É o papai João. Amor, lembra das fotos? Mas a confusão nos olhos deles era clara. Lucas, desconfortável, disse. Vamos dar tempo ao tempo, crianças. Mas tempo era o que eu não tinha mais.
Os dias se arrastaram em uma rotina dolorosa. Eu tentava me aproximar dos filhos, mas cada tentativa era recebida com hesitação. Laura chorava à noite, confundida. Eu tenho 2 pais agora. Pedro era mais reservado, preferindo ficar com Lucas. Ana e eu discutíamos em sussurros, ela defendendo que Mânio foi pelo bem deles, eu acusando-a de destruir nossa família. Lucas, por sua vez, mantinha distância, mas não saía da casa. Eu moro aqui agora. Ele disse uma vez, e isso foi como um soco. A humilhação era constante, vizinhos cochichando, amigos em comum, evitando contato, e eu, soldado retornado, tratado como intruso. Uma semana depois, durante um jantar forçado, a tensão explodiu. Eu quero que você saia, Lucas, eu disse. Ele balançou a cabeça. Esta é minha família agora também. Ana apoiou João, não complique as coisas. Os gêmeos, sentindo o clima, começaram a chorar. Não briga com o papai, Lucas. A cena era de partir o coração. Eu, o vilão, e Lucas, o herói protetor, saí para o quintal, o silêncio da noite me envolvendo como um manto. Lá sozinho, chorei pela primeira vez desde a guerra. O chão frio, as estrelas distantes, tudo lembrava as noites no deserto, onde a solidão era minha companheira constante. Mas aqui em casa a solidão era pior porque eu via o que havia perdido. Voltei para dentro, determinado a confrontar tudo. Me contem a verdade completa, exige. Ana, com voz trêmula, confessou. Começou 6 meses depois da sua partida. Eu estava deprimida, Lucas veio consolar. Uma coisa levou a outra. Lucas acrescentou, eu me apaixonei por ela e pelas crianças. Tentei resistir por respeito a você, mas aconteceu. A virada veio quando perguntei sobre os filhos. Eles sabem que eu sou o pai verdadeiro. Ana sentiu, sabem, mas para eles, pai é quem cuida, não quem some por anos. Foi um golpe baixo, mas verdadeiro. Eu havia sumido, mesmo que por dever. Mas então a verdadeira virada inesperada aconteceu. Lucas pegou um envelope da gaveta e me entregou. Leia isso. Era uma carta do exército, datada de 1 ano atrás, informando que eu havia sido dado como desaparecido em ação por 3 meses antes de ser resgatado. Nós pensamos que você estava morto, João, Lucas disse. Recebemos a notícia oficial. Ana enlutou, as crianças choraram. Eu os ajudei a superar, e quando o laço se formou, já era tarde. Meu mundo girou. Eu havia sido capturado brevemente, mas o exército demorou a notificar. Por que não me contaram quando fui resgatado? Perguntei. Ana chorou. Quando soubemos que você estava vivo, já estávamos juntos. Tínhamos medo de te magoar mais. A revelação mudou tudo. Não era apenas traição. Era luto mal processado. Uma família reconstruída sobre a suposição da minha morte. O silêncio que se seguiu foi de reflexão. Eu não era mais o traído puro. Havia camadas, erros de comunicação, dor compartilhada. Eu voltei e disse... E agora? Lucas respondeu, agora decidimos juntos o que é melhor para as crianças. Os meses seguintes foram de terapia familiar, conversas difíceis, tentativas de reconciliação. Lucas saiu da casa, mas continuou presente como um menino chill. Ana e eu tentamos reatar, mas as cicatrizes eram profundas. Os gêmeos, aos poucos, começaram a me chamar de pai novamente, misturando com afeto por Lucas. Foi uma vitória amarga, mas real. No final, percebi que a traição não define o fim, mas o começo de uma nova jornada. Aprendi que família não é só sangue, mas escolha diária. E naquela mesa onde tudo começou, agora sentamos todos não como rivais, mas como uma rede de apoio imperfeita, mas unida. Os dias seguintes foram uma tempestade de emoções. Ana e Lucas tentavam manter o controle da situação, apresentando uma fachada de família consolidada, mas sob a superfície borbulhavam medos e incertezas. Eu comecei a passar mais tempo com as crianças, não como um visitante, mas como alguém que queria reconstruir pontes. Havia olhares desconfiados, questionamentos silenciosos e um medo palpável do desconhecido. Em um jantar, Laura confidenciou que sentia a falta do pai que conhecia, que sentia vontade de entender a história por trás da ausência. Pedro me pediu para contar histórias da infância, das aventuras que eu e Lucas tivemos. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos. Algumas noites me sentia um completo estranho. Em outras, sentia pequenas vitórias quando Laura sorria ao ouvir minhas histórias e Pedro ria das brincadeiras que fazia com ele. Ana observava tudo com olhos críticos, sua postura alternando entre resistência e uma esperança contida. Lucas, embora ainda rival, mostrava sinais de cansaço, consciente do peso da situação.
Um dia, durante uma conversa sincera, Lucas me disse: João, você sabe que eu nunca quis ser o vilão nessa história. Eu fiz o que achei melhor para eles, mas quero o que é melhor para a família. Eu também respondi: no fim do dia, só quero que meus filhos saibam quem eu sou e saibam que sempre estive aqui para eles, mesmo quando não podia estar presente. A batalha não era apenas externa, mas interna. Contra o tempo, contra mágoas, contra escolhas difíceis e erros do passado. E no silêncio da noite, sozinho no quarto que antes era o nosso e que agora parecia um território conquistado por outro, pensei: o amor de pai é uma luta que não se mede pelo tempo, mas pela intensidade e pela verdade com que se ama. Naquele dia, mais do que nunca, entendi que o maior ato de coragem é lutar pelo que se ama, mesmo que isso signifique enfrentar o que mais se teme, a perda. Mas a virada real veio semanas depois, quando decidi confrontar não só a traição, mas o que ela revelava sobre mim mesmo. Marquei uma reunião familiar, com todos à mesa, a mesma mesa onde tudo começou. Eu errei ao ficar ausente, admiti, olhando para Ana e Lucas. Mas vocês erraram ao me apagar da vida deles. Ana chorou. Nós pensamos que você não voltaria. A carta do exército mudou tudo. Lucas assentiu. Eu assumi o papel porque as crianças precisavam. Mas você é o pai deles, João sempre foi. Os gêmeos, ouvindo, começaram a fazer perguntas. Você é nosso pai de verdade? Perguntou Laura. Expliquei tudo, com honestidade, contando sobre a guerra, os perigos, as noites em que sonhava com eles. Pedro, tímido, disse: então você é o papai herói das histórias. Sim, respondi com lágrimas. E eu nunca parei de lutar por vocês. A partir daí, as coisas mudaram. Lucas se afastou romanticamente de Ana, reconhecendo que seu lugar era como amigo e padrinho, não como substituto. Ana e eu fomos para a terapia, reconstruindo o casamento aos poucos, com honestidade brutal. Os filhos, confusos no início, começaram a equilibrar os afetos, chamavam a mim de mês-papai João e a Lucas de tio-pai, uma mistura inocente que mostrava que o amor não precisa ser exclusivo. Houve recaídas, brigas, noites em que eu questionava tudo, mas cada dia era uma vitória. Ensinei Pedro a jogar futebol, como prometi em cartas antigas, ajudei Laura com desenhos, recriando memórias perdidas. Ana, aos poucos, reconquistou minha confiança, admitindo que a solidão a levou a erros, mas que nunca parou de me amar. 2 anos depois estamos juntos como família, expandida, imperfeita, mas unida. Lucas é parte dela, como amigo leal que aprendeu a lição. Os gêmeos agora entendem a história completa e me veem como o pai que voltou mais forte. A traição deixou cicatrizes, mas também lições. A confiança se reconstrói com o tempo. E o amor verdadeiro resiste às guerras internas ou externas. Naquela mesa onde tudo começou, agora sentamos todos, não como rivais, mas como uma rede de apoio imperfeita, mas unida. Nos meses seguintes, continuei minha jornada para reconquistar e não apenas minha família, mas a mim mesmo. Cada manhã era um desafio e cada noite uma oportunidade de aprender algo novo sobre perdão e resiliência. Comecei a passar tempo de qualidade com Lucas e Isabela, não como uma figura ausente que voltou da guerra, mas como um pai presente disposto a escutar e aprender sobre quem eles se tornaram e a mostrar quem eu ainda era. Lucas queria saber tudo sobre as histórias de camaradagem e superação no fronte, enquanto Isabela me pedia para ler livros de aventuras. Gostava de sentir minha voz contando histórias antes de dormir. Ana e eu frequentávamos terapia juntas, enfrentando as palavras não ditas, as mágoas acumuladas e a solidão imposta pela distância. Eu admiti minha ausência e falhas, ela revelou sua solidão e medo. Cada sessão nos aproximava, reconstruindo um diálogo que parecia perdido para sempre. André, embora antes um rival em silêncio, começou a agir como um aliado, compreendendo que a verdadeira paternidade não se limita a títulos ou presença física, mas ao amor e cuidado incondicional. Ele apoiou nossa reconstrução, mostrando para os filhos que o amor pode se multiplicar sem exclusão. Um dia, depois de um jantar em família, André fez um comentário que me tocou profundamente. Ricardo, o que você faz é um ato de coragem. Não é fácil voltar e enfrentar tudo isso, mas você está mostrando o que é ser verdadeiramente forte. Eu sorri pela primeira vez em muito tempo, sentindo que, apesar das cicatrizes, havia esperança, havia vida após a tempestade. Ainda haveria dias difíceis, discussões, dúvidas, mas eu estava pronto para enfrentá-los, porque compreendi que a maior batalha já não era contra inimigos, mas contra o medo de perder o que mais amo. No silêncio da noite, sozinho no quarto que um dia foi nosso,
e que agora se transformava em um lar novamente. Pensei, ser pai é uma luta que não termina quando se retorna de guerra. É um compromisso diário que exige coragem, paciência e amor incomensuráveis. E assim, após toda dor, traição e luta, a luz da esperança voltou a brilhar para nós. Minha família, mesmo marcada pelas cicatrizes do passado, renascia forte, unida e pronta para o futuro. Essa é minha verdade, meu legado e minha maior condecoração. Após semanas, minha presença se tornou uma constante na rotina da casa. As risadas e os olhares das crianças que antes me evitavam agora buscavam minha atenção. Lucas me chamou para jogar futebol no quintal e Isabela quis aprender a andar de bicicleta novamente. Cada pequeno progresso era uma vitória silenciosa, mas não foi fácil. Havia dias em que a sombra da dúvida e do medo de perder tudo novamente me consumiam. Em um momento particularmente difícil, após uma discussão com Ana, fiquei sozinho no quintal, olhando para o céu estrelado, buscando forças na imensidão do universo. Refleti sobre as batalhas que enfrentei fora do país e as que ainda precisaria enfrentar em casa. A guerra mais difícil não era contra inimigos no campo de batalha, mas contra as feridas profundas deixadas pelo tempo e pela ausência. Pedi perdão a Ana e a mim mesmo. Aceitei minhas falhas e decidi que de agora em diante lutaria não apenas com armas, mas com o coração aberto, pronto para reconstruir o que o destino tentou destruir. Cada reencontro com meus filhos era um lembrete do que realmente importa, o amor que transcende o tempo, a distância e o sofrimento. Hoje sei que a verdadeira condecoração não está nas medalhas brilhantes, mas nos momentos simples compartilhados em família. E assim aprendi que voltar para casa não é apenas cruzar a porta, mas reaprender a amar e ser amado. Isso é o que significa ser um verdadeiro herói. Nos primeiros meses pós-retorno, eu me dediquei a reconectar com Pedro através do esporte. Lembro de uma tarde chuvosa em que o levei ao campo de futebol local, o mesmo onde jogava quando criança. A chuva fina caía, mas insistimos. Ele chutava a bola com hesitação, como se testasse minha paciência. Pai, você realmente lutou em guerras? Perguntou, olhos curiosos. Contei histórias editadas, sem o horror, só a bravura. Sim, filho, e cada tiro que evitei era por vocês. Ele sorriu pela primeira vez de verdade, e aquele chute certeiro no gol foi como um gol na minha alma. Com Laura era diferente, ela preferia artes. Levei a uma aula de pintura, onde desenhamos juntos. Seu quadro mostrava uma família com 3 adultos, todos sorrindo. É assim agora? Perguntei. Sim, papai, todo mundo junto. Aquilo doeu, mas também curou, mostrava que as crianças viam unidade, não divisão. Ana e eu tínhamos noites longas de conversa. Uma vez sentados no sofá, ela confessou: eu me sentia abandonada, João. As notícias da guerra me aterrorizavam. Admiti minha parte, eu deveria ter comunicado melhor, lutado para voltar antes. O perdão veio aos poucos, como uma ferida cicatrizando. Lucas, em uma visita, trouxe fotos antigas que guardara. Guardei isso para quando você voltasse. Foi um gesto de paz, reconhecendo meu lugar. Os anos passaram e a família cresceu em harmonia. Pedro entrou na academia militar, inspirado por mim. Laura se tornou artista, com Lucas como mentor ocasional. Ana e eu renovamos votos em uma cerimônia simples, com todos presentes. As medalhas, elas estão na parede, mas o verdadeiro orgulho é ver como superamos a traição. Essa expansão adiciona profundidade emocional, diálogos e cenas para atingir o volume desejado. O roteiro completo foca na jornada de traição para a redenção, mantendo o tom envolvente e reflexivo.